Olá pessoal, boa noite. Estamos começando encontros online, este tempo de encontros especiais durante a campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Sejam todos bem-vindos, Gabriel, Juliandro, Solange, Giane, Clarice, Luciano, quem mais aqui? Irene. Boa noite, Shalom. Boa noite, Elaine. Boa noite, deixa eu ver quem mais aqui. Luciano. Sol Mineta. Deixa eu ver quem mais aqui. Clarice. Dalet Escola. Elza, Roberto. Pessoal chegando. Boa noite, Shalom, Patrícia. Paulo Pandolfi também já está aí, que bênção. Experiências do Reino, vamos lá, quem está chegando? Madalena, Priscila, que bom. Luzinete, Eduardo, William, Marcos Brunetti, que bom. Daniel, com certeza a Jane deve estar junto, não é? Deixa eu ver aqui. Luzinete, Shalom, Virgínia. Deixa eu ver quem mais. Leizinha. Olha aí. Pessoal chegando. Audrey. Omila. Que bom. José, Rejane. Sejam todos bem-vindos. Mai, Verônica, Ana, Meire. Que bênção. Alessandro, pessoal chegando. Sônia. Olha aí, todos são bem-vindos. Milanque, Shalom, boa noite, Alessandra, Ademir, pessoal chegando. Já nós vamos dar início a encontros online desta noite. Boa noite, Salete, Andressa, Paulo Sérgio, que bom, pessoal chegando. Nós estamos no 23º dia desta campanha, que tem sido algo extraordinário. Nos primeiros 20 dias, nós trouxemos palavras específicas sobre colheita sobrenatural. Você pode acessar esses encontros online aqui no canal do Ramo Estendido do Instagram, e também nós temos uma playlist no canal do YouTube do Ramo Estendido só com os encontros online. Nós já tivemos 22 encontros online, mais o de hoje. Que bênção! Neste período as pessoas definem quantos dias jejuar, quais dias jejuar, que período jejuar na presença do Senhor. E aquelas pessoas que não podem jejuar se comprometem a intensificar na oração. Então, há muitas pessoas engajadas nesta campanha de 40 dias, em nome de Jesus. Neste período, estamos lendo Apocalipse de uma nova forma. Nos primeiros 20 dias, nós fizemos uma leitura dos 22 capítulos de Apocalipse, e agora nós estamos nesta releitura. Nós estamos lendo novamente, e hoje é a leitura do capítulo de número 5. Glória a Deus, que bênção. Então, nos primeiros 20 dias, nós tivemos ministrações, palavras específicas, tremendas, poderosas da parte de Deus, sobre colheita sobrenatural. E nos 20 dias da segunda metade desta campanha, eu estou recebendo aqui convidados para compartilharem suas histórias, seus testemunhos, suas vivências com relação à colheita sobrenatural. E hoje nós teremos o terceiro dia com estes convidados, que daqui a pouquinho nós vamos chamá-los, ok? Todos são bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que bênção. Enquanto o pessoal está chegando, vou aproveitar aqui, tomar uma aguinha.
E você pode ver que a água mesmo, ó, aqui. Então vamos começar. Pai, na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome, porque só o Senhor é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus triuno, aquele que se assenta no trono e à sua destra o Cordeiro de Deus, e ao redor do trono 7 Espíritos de Deus. Glória, honra, majestade, poder, riqueza, soberania, ações de graças. Tu és digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Tu és este Deus grande, tu és este Deus poderoso, tu és este Deus incomparável, tu és este Deus tremendo, que realiza poderosos feitos. Aleluia! Nós te exaltamos, o teu nome é santo, o teu nome é torre forte, o teu nome é sobre todo nome. Por isso, nesta noite, nós te adoramos, nós te exaltamos. Tu és o grande eu sou, tu és o Adonai, o Hashem, o El Shaddai, o El Gibor, o El Olam, o Santo de Israel, o temor de Isaac. Tu és o Pai da eternidade, tu és o Abba, tu és, aleluia, tu és Yahvé Rafá, Yahvé Jiré, Yahvé Nissi, Yahvé Roi, Yahvé Shammah, Yahvé Tsabaot, Yahvé Shalom, tu és Yahvé Tzidkinu, Yahvé Makadesh, Yahvé Mak, Yahvé Gimolá. Tu és este Deus tremendo que se assenta no trono, que tem nas suas mãos o domínio, assentado no mais alto e sublime trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aleluia! Exaltamos a Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Emanuel, o Deus conosco, a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, a videira verdadeira, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá que venceu, a fiel testemunha, o verbo de Deus, a chave de Davi. Aleluia, tu és o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tu és o bom pastor, o bispo das nossas almas. Tu és o rabi, o mestre, o sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu e ressuscitou e nos comprou e nos constituiu reis e sacerdotes, para que nós reinássemos sobre a terra. Nós te exaltamos, Jesus, porque tu estás à destra do Pai e vives para interceder por nós. Tu és o verbo de Deus, o cavaleiro do cavalo branco, aleluia, que tem nas suas mãos, aleluia, aleluia, aleluia. Nós te adoramos, tu tens nas mãos, Jesus, as chaves da morte e do inferno. Aleluia, exaltamos o Espírito Santo, Ruach Makadesh, exaltamos o nosso conselheiro, consolador, ensinador, capacitador, os 7 Espíritos de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito do temor do Senhor, do conhecimento, da sabedoria. Aleluia, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Senhor, nós te adoramos, nos prostramos diante de ti, que o teu reino venha e a tua vontade seja feita assim na terra, assim nas nossas vidas, famílias, ministérios, como nos céus, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler este texto fundamental, básico da nossa campanha durante esses 40 dias, que é o texto do Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 34 e o versículo 35. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa, para a colheita? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, para a colheita. Aleluia. Irmãos e irmãs, antes de nós
entrarmos e eu chamar os nossos convidados para hoje, eu creio que nós precisamos fazer um decreto contra toda a ameaça, né? Há uma notícia, né, de que gafanhotos estão vindo pela Argentina e gafanhotos são inimigos de colheita. Né? Então nós vamos fazer um decreto em nome de Jesus, que a nossa colheita, a colheita da nossa nação, ela é guardada em nome de Jesus, amém? Pai, na autoridade, no poder do nome de Jesus, nós nos levantamos diante do trono da graça, nós nos levantamos diante do justo juiz e apresentamos nossas razões. O Senhor tem nos chamado para esta campanha de 40 dias, pela colheita sobrenatural. O Senhor tem falado conosco para que nós nos posicionemos para guerrear, para estabelecer livramento no nosso campo, na nossa colheita. Então, nesta noite, nós decretamos que os planos roubadores, destruidores dos gafanhotos contra as lavouras do Brasil, as colheitas do Brasil caem por terra agora, sejam desbaratados. Senhor, sopra o teu vento, para que haja realmente, em nome de Jesus, um livramento extraordinário no campo de colheita da nossa nação. Nós decretamos, no nosso campo, não. Aqui, não. Em nome de Jesus, nós decretamos um decreto apostólico irrevogável, sobrenatural, na autoridade e no poder do nome de Jesus, na unção apostólica e profética, em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, o teu poder, comanda os teus anjos para que no campo do Brasil haja livramento, como no campo de Samar. Senhor, Samar se posicionou no seu campo e o Senhor promoveu grande livramento. Nós proclamamos, nós abrimos a nossa boca e liberamos a voz apostólica de comando. No nosso campo haverá livramento em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, vamos agora, vou convidar aqui vou chamar os nossos convidados de hoje. Vamos lá, vou liberar aqui para que eles, deixe-me ver, cadê eles? Aqui, vou chamá-los aqui, eles estavam aqui, vamos ver, cadê eles? Vamos ver aqui para chamá-los. Achei aqui, vou chamar o Paulo. Ué, por que não está indo? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos chamá-los. Vamos ver aqui. Chamei isso aqui. Vou chamar lá a Giane. Vamos aguardar aqui. Estamos chamando agora. Eles estão conectando agora. Isso aí. Que bênção. Tudo bem? Uma alegria. Boa noite para todos. Aqui. Shalom. Shalom para todos aí. Eu estou fazendo isso, apóstolo, pelo celular, mas não estou conseguindo fazer pelo PC. Isso, agora, tranquilo. Tá? Eles estão conectando agora. Agora sim. Isso aí. Que bênção. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ajustar aqui. Shalom. Shalom para todos aí. Eu estou fazendo isso, apóstolo, pelo celular, mas não estou conseguindo fazer pelo PC. Tá tendo uma confusão aqui, só um momento. Eles estão conectando agora. Agora sim. Que bênção. Desliga. Tudo bem? Vamos ajustar aqui. Nós vamos fazer pelo celular, que parece que a velocidade é melhor. Isso. Aí. Ajustando. Ajustando tudo. Aí. Isso, tranquilo.
É uma alegria receber o mestre, né, Paulo Pandolfi, a pastora Giane. Amém. É uma alegria recebê-los aqui. São nossos Alegria convidados nossa. desta noite para compartilhar a história, o testemunho do que eles têm vivenciado. Então, uma alegria. Primeiro, vou pedir para que vocês se apresentem, né? Para que as pessoas, há pessoas aqui que não conhecem vocês. Então, por favor, apresentem-se. Nós somos, estamos alinhados com o Ramo Estendidos já faz algum tempo, né? Sim. E nós estamos juntos numa escola, né? Num instituto chamado Dalet. Então, o apóstolo pediu para que a gente desse o testemunho sobre como que surgiu o Dalet e que nós vivemos profeticamente. E eu sou o Paulo, ela é a Giane, minha esposa, né? Nós fundamos o Dalet. Começou aí com 10 pessoas, hoje tem 50 e poucas pessoas, né? Vamos lá. Vocês lá. Têm filhos, têm netos, têm nora, como é que é? Pode falar. Então, nós somos casados já há 28 anos, temos 2 filhos, um de 25 e um de 16. O de 25 anos, o Fernando, se casou com a Andressa e nos deu uma linda neta, a Sara. Que bem. Tá? Vai fazer 4 meses já, ela está com 3 meses e alguma coisa, é uma lindeza, estamos apaixonados, né? Graças a Deus, porque Deus é bom demais. Com certeza, com certeza. E o Paulo e a Giane, eles também fazem parte da rede apostólica 5x7, né, junto com a gente. Então, vamos lá, vamos começar assim, de onde vocês vieram, como é que começa a história de vocês? Primeiramente, eu quero falar o seguinte, eu estou muito à vontade porque eu estou em casa, primeiro de tudo, eu me sinto em casa. Sim, e em todos os aspectos, né? E ainda me acostumando, né? Estou com o povo aí, deve estar assistindo aí a nosso bate-papo aqui, mas é um povo que já ligou para mim e falou assim, hoje nós vamos ter a live com o vovô. O vovô é você. É o vovô espiritual. E aí, porque a gente leva a questão de paternidade muito a sério, né? Sim, e aí, eu também levo, né? Nossa, exatamente. Então, nós começamos o Dalet da seguinte forma, vou tentar ser breve, né? Porque tem detalhes nisso tudo, né? Nós frequentávamos uma igreja tradicional, né? Saímos dessa igreja tradicional e fundamos um lugar novo, né? Sim. E esse lugar novo nós já começamos errado, que nós levamos toda a diretoria, todo aquele ministério de liderança que estava naquela antiga igreja tradicional, levamos para essa igreja nova. Então, ela era uma igreja nova, mas de conceitos antigos, né? Sim. E eu sempre tive na minha mente a questão de uma mente hebraica, porque eu estudei em colégio israelita e trouxe para o meu entendimento que nós podíamos ter uma sociedade, por exemplo, baseada nos 7 montes, né? Podíamos ter uma sociedade voltada à mente hebraica. Sim. E aí eu pensei que isso fosse o conto da carochinha, né, que eu falo. Mas eu percebi ao longo do tempo e eu entrei no curso do Ágape, que é o curso que você faz, ou você fazia, né, lá no Ágape. Isso. E nesse curso da Escola de Sacar, eu percebi que tudo aquilo que eu pensava poderia ser a realidade daquilo que Deus estava trazendo para mim. E eu comecei a ouvir em cada aula, aliás, a gente comia aquelas aulas, quem tiver essa oportunidade de fazer esse curso é espetacular, viu? Porque ele mostra um novo tempo. Na verdade, a Escola de Sacar, ela trouxe uma revolução no sentido de que aquilo que você pensava que poderia ser, né? Você viu que realmente não só poderia... Era o movimento de Deus. Que Deus estava propondo. Exatamente, era um movimento para aquele momento, porque Deus
Nós sabemos que Deus tem um tempo e estação certa para as coisas acontecerem, e aquele momento era para acontecer isso. Né? Tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, você sai de uma igreja tradicional, começa uma igreja nova, era nova, mais velha, porque era todo um paradigma do velho odre, a formatação do velho odre, né? Na perspectiva ainda daquela questão tradicional. Exatamente. E como que vocês lidaram com essa questão da escola de Issachar com esta igreja nova velha? É um movimento de desconstrução. A escola de Issachar é um movimento de desconstrução. Nós temos que entender, e aliás, todo o processo depois que o Dalet, a gente está falando dele, que o Dalet começou a exercer, foi um movimento de desconstrução. Para Deus começar a atuar dentro do Dalet, teve que primeiro, muitas pessoas que estão conosco, desconstruírem a religião. E ainda até hoje. Né? Até hoje a gente faz isso. Né? Eu acho que é um dos pontos mais importantes. E inclusive, eu que estudei em colégio israelita por muitos anos, tenho uma mente hebraica, eu posso dizer que eu tenho uma mente hebraica, mas eu precisava de desconstrução. E durante o curso de Issachar, a escola de Issachar, eu pude observar aonde é que eu precisava mudar, aonde é que eu precisava mudar a minha forma de entender igreja, de entender pessoas. Porque eu já cuidava de pessoas, eu já fazia o papel, vamos dizer assim, um papel apostólico com as pessoas, né? Não pastoral, mas apostólico, de ensino também, como mestre e tudo mais. Mas eu não tinha direção profética, eu não tinha direção apostólica. E isso é muito, muito importante. Não existe, eu creio que não existe paternidade, porque nós nos movemos nesse sentido de paternidade, sem existir uma mente apostólica, um movimento apostólico. Porque é isso que faz a direção de todos. Isso é importante. Por exemplo, há muitas pessoas querendo ter uma mentalidade apostólica de reino, sem restaurar a mentalidade hebraica. É claro. Por quê? Porque a igreja, a igreja apostólica surge dentro de raízes hebraicas. Então, realmente, essa questão da desconstrução. E deixa eu fazer uma pergunta. Foi barato fazer essa desconstrução? Não, de forma alguma. Existe o preço e o preço é colocado primeiro. Primeiro a gente responde, primeiro a gente é aprovado, primeiro a gente recebe unção e recebe autoridade de Deus. Aí sim nós recebemos a recompensa que vem com tudo isso. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para a Giane. E você, Giane? Porque o Paulo estava lá fazendo o curso, né? E como foi com você neste processo? Como foi a tua experiência neste movimento? Então, eu vim de uma igreja muito familiar, né? Muito familiar. Então, na verdade, eu nunca tive pastor. Eu tinha pai, tinha irmãos, tinha tios, primos. E isso, de uma certa maneira, impede a gente de avançar, né? Muitas vezes. E quando nós fomos para essa nova igreja, entre aspas, né? Sim. Tudo continuou a mesma coisa, nada mudou. Então, aquilo me incomodava. E a gente, aos poucos, eu acho que eu sinto como um sinal de Deus. Ele vai nos mostrando, nos sinalizando, né, coisas que ele está na vontade dele, que às vezes para que a gente se encaixe. Sim. Então eu comecei a me sentir meio um peixe fora d'água, assim, sabe? Meio fora de contexto. E eu sabia que o Paulo também estava desse jeito. E nós fomos até que surgiu a oportunidade do curso de Issachar, que até eu trouxe para ele, porque eu estava fazendo um outro curso no Ágape, e falei, você não pode perder, você tem que fazer esse curso. E eu não queria, viu? ele resistiu um pouquinho, mas nós conversando muito sobre isso, falou, tem muita coisa que você vai se adaptar. Alguma coisa, assim, Deus agia através de mim para falar isso para ele, com certeza. Sim. Porque eu também não tinha feito o curso.
Mas, como eu estava fazendo um outro curso, ele começou o curso de Sacar, então. E eu confesso que, depois de um tempo, a gente estava naquele dilema. É um dilema de... Como que eu posso dizer? Você está no lugar, mas você não está alinhado com ele, você não se sente alinhado com ele. Então, é uma coisa muito difícil da gente administrar. Acontece que todo esse movimento que Deus estava fazendo novo na vida da gente, ele já estava programado, quer dizer, existia um tempo e uma estação correta para aquilo acontecer. Então, eu já estava querendo espanar, eu já estava querendo ir embora. É o que está em Atos 17, 26. Deus prefixou tempo e lugar. Isso, né? Deus predeterminou uma agenda. Você escolhe se alinhar ou não com esta agenda. Né? Mas a agenda exatamente. Tá aí. E o que vocês estavam vendo era todo um desconforto, né? E algumas contrações para que vocês se encaixassem neste alinhamento. Exatamente. Quando surgiu essa oportunidade que eu percebi o quanto, porque até então, apóstolo, o Paulo ele vivia infeliz. Ele vivia infeliz porque o ministério não fluía. Né? As coisas não avançavam. E quando eu vi que ele, assim, engoliu, ele comeu com todas as letras possíveis para falar, tudo que foi passado para ele, e ele passava, chegava para mim e contava com tanta veemência, com tanta assim, euforia. Falei, gente, o que a gente está fazendo onde nós estamos? E nós estamos no lugar errado. Nós temos que andar onde nos ensinam, onde nós exercitamos isso. E eu quero deixar uma coisa bem clara, porque hoje nós temos uma paternidade. Sim. Então, por isso eu falo que eu estou livre naquilo que eu falo. Sim. E eu percebi durante a escola de Sacar, que quando eu ia na escola de Sacar, eu falei, acho que eu estou falando muito, acho que eu sou um cara que falo bastante. Mas eu percebi que eu estava falando demais, eu sentava na turma do gagarejo, e sempre, quando você estava falando, eu colocava alguma coisa, aquela coisa. Isso foi para mim uma coisa muito boa. No entanto, eu comecei a receber dentro do meu coração aquele negócio, está na hora de ir embora, está na hora de sair. E aí o apóstolo Adriano não fez nada, ele não falou nada. Ele não chegou para mim e falou assim, olha, eu estou vendo que eu sei que estava isso dentro de você, mas você não chegou para mim para falar que, esse cara vai andar comigo, ou esse cara vai andar no ramo, entende? Ou de alguma forma, eu não vi esse som, mas eu já tinha dentro do meu coração que isso ia acontecer. E o apóstolo Adriano tem certeza que tinha também. Sim. Tanto é que eu fiquei marcando o tempo para poder, naquele restaurante do lado, lembra daquele restaurante que a gente ia lá? Então, naquele restaurante, chegar e falar assim, não, hoje eu vou conversar com o apóstolo Adriano, eu vou passar a régua mesmo no outro lugar e vou começar a andar nesse caminho. Né? E veja bem, eu creio que é muito importante as pessoas compreenderem quando Deus está mexendo com você para produzir alinhamento. Porque o que é alinhamento? É você ir para o lugar em que Deus planejou para você. Essa é a questão. Né? É verdade. Não pode ser por força ou violência, mas precisa ser o mover do Espírito de Deus. Né? E é isso que vocês estão testemunhando. Né? E eu me lembro muito bem, né? Quando vocês então conversaram conosco e começaram o processo de transição. Fale um pouquinho aí desse processo de transição. Eu confesso que eu gostei muito, porque como eu falei, não tinha pastores, eu tinha pai, irmão, família. E esse negócio de paternidade eu não conhecia. E é algo tremendo, algo que me fascinou, porque faz toda a diferença, né? Então, eu gostei demais. Quando nós fomos, é como se foi em Londrina que nós fomos a primeira vez, né? Sim. Quando nós fomos, nós já estávamos definidos que iríamos ficar. Mas eu mesmo nunca tinha participado. Mas aquilo para mim foi assim, como se Deus falasse, agora sim você está no lugar que eu queria que você estivesse. Sim. Então eu senti como o meu lugar de refúgio,
Sim. onde Deus queria que eu estivesse, Veja, né? esse é um aspecto muito importante. Às vezes as pessoas perguntam, como é que eu vou saber qual que é o meu alinhamento apostólico, quem é a minha paternidade apostólica? E eu me lembro muito bem, né, que foi o primeiro congresso Ocupe Seu Lugar de Avanço, que vocês foram lá no primeiro em Londrina, e eu me lembro quando a apóstola Daniela falou assim, Adriano, olhe bem para o Paulo e para a Giane. Então, eu me lembro assim, claramente, quando ela me disse, e aí eu passei a olhar com mais clareza, né, e acompanhar o movimento que vocês estavam fazendo. Mas é muito importante essa perspectiva de você saber, ó, eu estou em casa. Né? Ufa, é meu lugar de refúgio. É o meu lugar, assim, Como isso, de oásis. Como isso é verdade. Como isso nos assim, acalma, porque quando nós, até hoje, às vezes a gente pensa de tudo que nós vivemos, né? Porque eu vivi numa igreja por 40 anos. Então era para eu estar bem, né? Bem completamente envolvida com aquilo, e eu já não estava me sentindo mais assim. Então, quando a gente pensa hoje sobre isso, eu falo, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus. Constantemente, nós agradecemos, toda hora, toda oração, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de um avanço, de nos proporcionar momentos hoje que nunca vivemos antes. E baseado nisso que ela está falando, nós descobrimos uma coisa que vocês falam muito, que o Ramo fala demais, e eu, se eu trago para os meus, eles estão aí, assistindo, e eles sabem que eles vivem isso, né? Nós vivemos as tribos, nós vivemos a contagem dos meses hebraicos, nós trazemos a realidade da contagem dos meses hebraicos para a nossa realidade. Também o fato de nós estarmos no tempo e na estação correta, né? Tudo isso veio de um alinhamento. O alinhamento não o que vocês falam o alinhamento é uma coisa muito séria, porque eu digo que a unção não é tão importante como o alinhamento. A unção vem por causa do alinhamento. E é isso. E essa é a questão. Então, se você recebe a unção de Deus, e você recebe a simicar, né, que é a autorização do céu, para você recebe em cima desse posicionamento de aliança. Sim. E nesse posicionamento de aliança não é o lugar onde eu gosto, não é o lugar onde eu que me sinto confortável. É o lugar pelo qual Deus escolheu para mim. Eu não estou por causa de mim, eu estou por causa do lugar, do local. Agora, né? Veja bem, uma coisa importante é o seguinte, naquela ocasião, eu me lembro que havia um conflito. Qual realmente era o ofício do Paulo? Isso! E qual era o ofício da Giane? Porque, na verdade, a Giane não tinha nem... Vamos dizer assim, ela era a esposa do Paulo. Né? Não era a Giane, era a esposa do Paulo. Né? Deixa eu falar a respeito disso, porque existe um agravante nisso, né? Nós éramos marido e mulher, e ela tinha a família dela dentro da igreja. Era uma igreja familiar, aliás, é uma igreja familiar, e essa igreja familiar, eu teria que me comportar de uma forma diferente. Eu não podia simplesmente tomar o posicionamento e falar, vocês me encheram e agora eu vou para outro lugar. Não poderia dizer agir dessa forma, porque família é uma coisa que você vai cultivar o resto da sua vida, né? Você sempre vai estar junto. É um kit, né? Não tem jeito, né? Mas Deus fez a coisa certinha para nos dar a condição de estarmos hoje inseridos nesse mover genuíno de Deus, né? Foi sofrido, no entanto, para nós é o seguinte, sempre temos que quebrar uma barreira. Sim. Não há um posicionamento que a gente possa tomar diante de Deus que não há um rompimento. É necessário que se rompa. É necessário que haja um rompimento. E esse rompimento, de uma maneira sutil, não foi de uma maneira, olha, eu não vou mais falar com você, não é assim, não. Foi de uma maneira sutil, nós fomos caminhando devagar para estarmos agora inseridos no Dalet. O que Provérbios 4:18 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando. Então, é um processo, é um caminhar que vai como entre a madrugada e o dia.
né? É verdade. Que vai clareando, né? É verdade. E conforme você vai correspondendo com aquilo que o Senhor propõe, o teu horizonte vai iluminando, você vai caminhando, Exatamente. você vai deixando as coisas velhas para trás e indo para o novo, e foi o que aconteceu com vocês. Verdade. Na época, eu sou professora de formação, né? E eu atuava como professora. E o Paulo, fala. O que eu atuava? Você era joalheiro. Eu era, de profissão, eu era joalheiro, né? Mas, tinha uma empresa, aquela coisa toda, e acabei saindo do ramo por orientação de Deus. Você quer que eu conte a respeito disso? Isso, porque é importante. Nós, por exemplo, nós tivemos o testemunho do apóstolo Marcos, que a profissão dele está vinculada com o ministério dele. Sim. Nós vimos ontem o pastor Josmar e a pastora Solange, a profissão dele faz parte do ministério dele. Com você foi diferente. Com você, Deus disse para você deixar a sua empresa e deixar a sua profissão. Então, compartilha isso. Isso mesmo. Compartilha É o seguinte, eu trabalhava com joias, né? Sempre trabalhei com joias. Eu nunca pensei que fosse trabalhar com isso, né? Porque eu trabalhava no mercado de comércio exterior, eu fui gerente na área comercial de muitas empresas. Mas, sabe, lá dentro, não era o que me chamava para ser, né? Eu sempre gostei de vender, sempre gostei de produtos e de trabalhar com essa área, né? Que nem o Fernando hoje. O Fernando tem muito disso hoje, né? Mas eu não era de Zebulon, era de Sacar. É outra história, né? Sacar é aquela questão profética, de visão de tempo e estação, aquela coisa toda. Mas você não tinha essa visão. Não tinha essa visão, não tinha. Hoje eu tenho. A coisa mais fácil que tem é baseado nisso, né? Sim. Agora, um dia eu estava muito perturbado porque era uma pessoa altamente irritada. Né? Eu tinha o estresse lá em cima e aquele negócio de comercialização, é tudo muito difícil. Só um detalhe. Por muitas vezes nós recebemos uma palavra vinda da parte de Deus por pessoas diferentes de que ele viveria da obra. Eu tinha essa palavra. Só que nós nunca não imaginávamos quando que isso ia acontecer, porque passamos por uma fase muito difícil. Só um adendo do que ele tem para falar. Nesse período todo de igrejas que a gente estava falando, ainda tem o fator sobre ofertas e dízimos, né? Que até então, nosso conceito era completamente diferente e deturpado do que realmente é. Então, nós passamos por momentos muito difíceis. Eu hoje acredito que tenha muito ou totalmente a ver com isso, além do local não ser o adequado. Mas, como nós não tínhamos essa informação como temos hoje, nós tivemos uma fase complicada. E quando falavam para ele assim que nós viveríamos da obra, como assim? Como assim, né? Não era uma coisa programada. Veja, acho que isso é importante, porque às vezes as pessoas colocam a sua expectativa no trabalho. Né? O sustento vem do trabalho. E veja, no caso de vocês, a colheita não estava na profissão, a colheita estava no ministério. Né? Então, por isso que cada pessoa precisa ter clareza do plano de aliança que Deus tem. Né? Dentro da identidade de cada um, dentro do dom de cada um, porque a sua colheita, muitas vezes, não está no que você imagina. Né? Vamos dizer assim, racionalmente a tua provisão e a tua colheita viria da empresa, viria das joias, ou viria do mercado, né? Comércio internacional, né? Uma posição de um gestor. Mas a provisão está na visão, a provisão está na missão, não adianta. A provisão vem do alto, né? Pois é. Não tem como. Isso é muito claro, né? E aí, num momento, né, voltando a falar sobre a empresa que eu tinha antes, aliás, ela existe até hoje, ela está na mão do Fernando, né? E eu fazia o que todo mundo fazia. Então, eu pegava uma joia, por exemplo, de empresas,
né, conhecidas aí no mercado, e reproduzia essa peça. E muitas vezes, isso fora da regra normal, fora da lei, fora do que era certo, do que era correto. Então, se uma peça que custava, sei lá, 25 mil reais, eu replicava essa pedra e vendia por 8. Né? Então, quer dizer, era muito mais barato porque não tinha um nome e tudo mais, mas ela ficava igualzinha. Então, eu fazia exatamente o que o mercado fazia. E achava que estava muito bom, né? E estava fazendo a coisa certa. Até que, um dia, eu sentei na sala e Deus foi claro comigo, né? Eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Abra a revista que está do teu lado. Tinha uma revista, assim, de joias, né? Essas revistas industriais, e eu peguei a revista e abri, e Deus foi me mostrando nela. Cada ato profético ao contrário, ato profético de pactos malignos que tinham em cima dessas produções, e para mim ficou muito claro isso. Eu não sabia de nada, e Deus foi apontando, olha aqui, olha aqui. Uau. Então, quer dizer que existe gente... Por exemplo, o que existe no mundo, o Espírito Santo falou. Espírito Santo, não sei se é anjo, tá? Agora é assim. Eu acho que é anjo. E aí ele falou para mim assim: o mundo inteiro não faz o que você faz, ou o que você vai fazer. Porque você, a partir de hoje, vai confeccionar peças apostólicas, peças proféticas. E eu nunca tinha desenhado. Quer falar? Não, pode falar. Eu nunca tinha desenhado, eu nunca tinha feito nada. Eu sentei no computador e falei assim, eu vou desenhar. E aí eu comecei a aprender sozinho, né? Entre aspas, né? E um detalhe, a gente dormia, quando acordava, ele já acordava com o desenho na mente. Eu dormia e tinha o desenho da peça na mente. Só colocar uma questão aqui importante, porque tem várias pessoas vendo, né? Sim. É certo que, por exemplo, no livro de Apocalipse, você tem o Espírito Santo falando para a igreja, né? As 7 Sim. cartas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E você tem anjos também falando. Então, por exemplo, quem trouxe toda a revelação de Apocalipse para João foi um anjo enviado pelo Senhor. Então, sim, de qualquer forma, quem está em operação, seja o Espírito Santo diretamente ou um anjo, quem está comandando é o Espírito Santo. Então, só para deixar isso claro, para que as pessoas não tenham dúvida. Né? Então, de qualquer forma, quando vem da parte de Deus, é o Espírito de Deus falando, ou ele se fala movendo diretamente, ou ele envia um anjo para falar. Pode continuar. Ok. E aí eu comecei a produzir esses desenhos e comecei a trazer à existência essas joias. Né? Então eu ia fazendo por um cliente, tirava uma fotografia e ia colocando num portfólio. E esse portfólio hoje, para você ter uma ideia de peças proféticas, ele está em 500 e alguma coisa. Então são 500 e poucos desenhos de joias que estão lá e vendem. Hoje o Fernando vende isso. E Deus então fala para você pegar tudo isso e passar para o Fernando, porque o teu lugar era no ministério. Exatamente. Eu estava na sala, nós oramos aqui na parte da manhã, e eu com a joalheria, e ela naquela coisa de saber o que vai acontecer, né? Esperando o tempo também. E eu tive uma revelação, eu tive uma luz, na hora, uma testificação no meu coração dizendo assim, eu quero você integral para a obra. E aí eu falei, fala de novo. Né? Lá dentro eu falei, fala de novo. Eu falei, eu quero você integral para a obra. E eu sou muito de posicionamento. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, que me posiciona. Eu sou errado em outras coisas, mas nisso eu sou pontual. Sim. E aí, quando eu ouvi isso, eu virei para a Giane e falei assim, Giane, Deus está me falando que é para nós assumirmos o comando, o nosso tempo integral para a obra de Deus. E isso começa já. Não vai começar amanhã. Veja, como que é importante no processo, para você chegar na colheita sobrenatural, e aí entra o alinhamento apostólico, a unção apostólica, né? A paternidade apostólica, que vai colocando ordem. Né? Ordem, não a ordem que a gente acha que é a melhor, mas a ordem do reino. Então, vai trazendo ordem. Ó, o teu ganha-pão, a tua colheita financeira
está na obra, porque é lá que eu quero você e eu te respaldo. Agora, eu acho que é importante você falar especificamente, porque eu me lembro que você tinha uma dúvida seguinte: e aí? Eu sou ministro de louvor, eu sou mestre, eu sou profeta, pastor. eu sou apóstolo. Ou pastor, né? Pastor. Autoridade que você tem, né? É uma autoridade que você recebe dos céus e é uma função. Então, essa função de mestre, a função até de pastor, porque eu tenho pessoas, né? Sim. Mas essas funções que são os meus 3 fios que não se quebram, isso eu entendi muito bem, e todos os que andam conosco sabem disso, né? Sim. O meu é mestre, apóstolo, profeta. Uma questão muito importante, até pelo fato que você pôde compreender que a tua função não era uma igreja, mas era um instituto, né? Dalet. Porque, e é isso que as pessoas não entendem. O que define o seu ofício, primeiro, é a sua ordem de dons. Sim. Então, a pessoa pode ter dons relacionados a aspectos pastorais, a aspectos evangelísticos, a aspectos proféticos. Porque, por exemplo, todos podem evangelizar e devem. Né? Todos são testemunhas. Todos podem profetizar. 1 Coríntios 14, 31. Né? Todos podem dar instrução da palavra. Então, quando a apóstola Daniela e eu olhamos para você, o que nós vimos? Não só o conjunto de dons, mas a ordem dos dons. Isso, é importante, muito. E quando você opera a partir do ensino, então você tem um ensino que vai pastorear, um ensino que vai profetizar, um ensino que vai operar, encaminhar no apostólico, mas tudo parte do ensino. Tudo parte da instrução. Então foi aí que houve a clareza que o teu ofício era de mestre. E veja, é um grande problema porque as pessoas acham, porque elas têm dons referentes ao apostólico, então elas são apóstolos. E se você, por exemplo, a ordem dos dons que o Espírito Santo estabeleceu é equivocado, você entra numa enrascada, porque você entra num ofício que Deus não te deu. E aí você entra numa guerra que você não tem respaldo. Né? Então, por exemplo, o encaixe do Paulo como mestre, e aí, então eu sou mestre. Então vamos estabelecer um Instituto Dalet, onde eu vou poder trazer todo o treinamento. Né? E isso fez a diferença. Fez toda a diferença. Né? E justamente isso é uma chave, né? A questão disso que você coloca dos 3 fios que não pode se quebrar, né? Torcidos não pode se quebrar, e dos ministérios, que aquele que abre portas, aquele que existe um desenvolvimento, e aquele que é base, né? Que no meu caso é o profético. Então isso deu foi uma chave não só para mim, mas para o Dalet. Então, o Dalet é o que ele é hoje, né, tem importância no reino que tem agora, justamente uma das chaves é essa chave. Então né, a chave de nós reconhecermos isso. Como é que surgiu o Dalet? O que significa Dalet? O que vocês fazem no Dalet? O Dalet é um instituto, o nome Dalet é a letra D do alfabeto hebraico. Nós temos um ícone de uma porta entreaberta, porque a imagem que ela tem é de uma porta. Né? E isso tudo foi altamente profético, porque eu não tinha noção do que ia dar o nome, do que ia colocar como ícone. Deus me deu tudo que eu tinha que fazer. E aí é uma porta entreaberta, onde
está dizendo que é uma passagem, né? Porque nós somos uma passagem. Se nós temos um ministério apostólico, nós não somos o definitivo. Não. É muito difícil um ministério, não estou dizendo que é impossível, mas é difícil um ministério que faz todas as coisas. Né? Hoje eu faço uma parte, o Ramo faz outra parte, o profeta Davi Rebolo faz outra parte, o Coraiola faz outra parte, e assim vai caminhando a humanidade. Sim. Entende? Eu digo que nós somos a geração que prepara uma nova geração para o novo tempo. Tá. Né? Nós temos essa obrigação de preparar. Tá. Então, Dalet vem da letra hebraica. Isso. E no hebraico, cada letra tem uma figura profética. A figura profética de Dalet é esta porta aberta. Ok. Isso. E o que vocês fazem no Dalet? Por exemplo, alguém que quer participar do Dalet, como é que é? Nós não procuramos, apesar de acontecer isso, de pessoas que já são, pessoas que não são crentes, pessoas que não conhecem Jesus. Nós trabalhamos muito mais com pessoas que já conhecem. Né? Então, para a gente trabalhar na desconstrução da religião, que a maioria das pessoas vem como eu fui, né? Então, elas chegam toda arrebentada pela igreja, e aí elas são restauradas dentro do Dalet através de uma mente hebraica, né? Através de contar os tempos, de trabalhar com as tribos e tudo mais. Na verdade, então, deixa eu entender aqui e compartilhar com o pessoal. Né? Então, o Dalet é um instituto, né, de transformação de mente. Sim. Né? Então, há toda uma desconstrução da mentalidade grega, da mentalidade religiosa, para um alinhamento com a mentalidade hebraica que vai alinhar com a agenda que Deus tem para aquela pessoa. Seria isso? Exatamente. Porque nós somos as pessoas que chegam, inclusive eu, somos pessoas completamente diferentes, né? Por uma mente hebraica, a palavra Elohim é uma palavra plural, e nós aprendemos isso, né? Sim. E essa palavra Elohim é a face de Deus para cada um de nós. Então, Deus como um polegar, que é único, a face de Deus para nós também ela é única. E as pessoas precisam ser tratadas de maneiras diferentes. Sim. Nós não podemos fazer tudo igual. Sim. Oi. Então, isso é muito importante porque, por exemplo, é aí que vocês têm tido a colheita de vocês. Né? É verdade. Aí que eu até gostaria de ouvir a Giane, né? Onde que foi parar a insatisfação? Bom, começando na segurança da paternidade, no movimento, um movimento bem mais... tudo é muito explicado, nada é imposto. Né? Até então, tudo a gente vivia muito à base de imposição. Que nem eu estava até comentando com o nosso pessoal que Apocalipse, para mim, era um terror, eu morria de medo. Porque a igreja me colocou isso. Não, porque é o fim do mundo, vai acontecer um monte de coisa. E é apaixonante Apocalipse. Exatamente. Né? Então, isso tudo vai fazendo a diferença. Outra coisa que mudou muito a nossa vida foi o fator de ofertas, primícias e os dízimos, mas não naquela obrigação de você devolver. Não no julgo legalista, né? Exatamente. Isso. Não num julgo legalista, mas de coração, com alegria, né? E fazendo parte, aquilo sendo mais importante do que as outras coisas, né? Quando você recebe um valor, independente do que seja. Nosso tempo, infelizmente, está indo para o final. Então, hoje vocês, por exemplo, se sentem no lugar, satisfeitos, vivendo o plano de Deus, totalmente. Em colheita. Claro. Amém. Isso mesmo. E ministrando pessoas semelhantes ao que vocês vivenciaram. Exatamente. Na verdade, a gente quer que a nossa satisfação passe para todos que estão conosco, né? Então, a gente passa tudo que a gente sente, o que a gente aprende, o que fez diferença na nossa vida. É o que a gente quer passar para todos, é o que a gente passa para os nossos que estão conosco de alguma maneira. Glória a Deus. Isso mesmo. Que bênção. Glória a Deus. Que bênção. A Giane também participa do grupo de intercessão do Ramo Estendido.
Então, veja, toda essa história de vocês é um testemunho tremendo. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês e de todos, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, o que Deus quer de mim? Normalmente, Deus quer de você algo semelhante ao que você passou. Né? Por isso que o testemunho, até hoje, no Palavra de Avanço, eu falei, olha, você quer descobrir o seu propósito? Veja o seu perfil de testemunho. Isso. Porque Deus vai trabalhar em cima do teu histórico. Né? E isso é muito importante ver vocês agora. Olha, nós trabalhamos com pessoas que vêm quebradas, frustradas, fragmentadas do processo religioso. Né? E nós, então, trazemos para o Instituto e aqui nós ensinamos, ministramos para que elas possam ter a desconstrução da mentalidade grega, né? Das fragmentações, serem restauradas e serem enviadas, passando pela porta, né? Indo para o seu destino. Né? Exatamente. Então, isso é tremendo. Isso é tremendo. Eu quero agradecer, vou dar as palavras finais para vocês aí, as considerações finais, porque o nosso tempo está esgotando aqui. Não tem problema. Então, considerações finais. Eu quero dizer o seguinte, eu quero terminar dizendo assim, que o nosso alinhamento, o apóstolo Adriano falou uma coisa, não só você, mas como a desculpa a Dani também fala, que até que não existe galgar um espaço, mesmo diante de Deus, né? Sobretudo diante de Deus, se a gente não persistir naquela coisa. Nós temos que persistir até que aquilo rompa. Então, isso aconteceu conosco, de nós persistirmos até que foi rompido. Né? Então, a minha palavra... Dentro do plano que Deus tem para você, até destravar e romper, e você chegar naquele lugar que Deus tem como destino profético. Sim. E eu acho que essa experiência minha, que muita gente deve ter, eu acredito que nós estamos caminhando para um novo tempo, e esse novo tempo de graça, de multiplicação, de prosperidade. Eu lembro que nós tivemos a revelação daquela nau, que não sai da minha cabeça, lá de Zebulon, que vem com as riquezas para a nossa nação. Então, essa é a verdade. E para que nós tenhamos esse manancial aberto para nós, é necessário que nós entendamos como que nós vamos alcançar a prosperidade. Amém. Né? É através dessa mente. Glória a Deus. Muito obrigado, o mestre. Obrigado a vocês. Pastor, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Um prazer imenso vê-lo. Vocês, nossos filhos espirituais, Amém. a apóstola Daniela e meu, do ramo estendido. Sim. E também são 22 um grande horas. Abraço para os filhos, para a nora, para a neta e para todos os irmãos do Obrigado. Davi. Um grande abraço. Queremos vê-los logo, se Deus quiser. Um beijo para vocês e para todos que estão aí nos assistindo. Um abraço para todos os alinhados. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Abençoe. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, tivemos hoje mais um tempo aqui de compartilhar, de testemunho, com o mestre Paulo Pandolfi e a pastora Giane, que tem o ministério, o Instituto Dalet em São Paulo. Daqui para frente nós vamos ter outros convidados. Amanhã estará conosco o procurador do estado do Mato Grosso do Sul e também bispo Sérgio Harfuch, vai estar falando conosco aqui e vamos ter aí até já. E vamos ter aqui convidados tremendos em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos. E mais uma vez nós decretamos triunfo sobre essa onda de gafanhoto em nome de Jesus. No nosso campo nós decretamos livramento absoluto em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças por todos aqueles que estão jejuando hoje, que jejuaram hoje, aqueles que estão participando desta campanha, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças e nós proclamamos o mover do Espírito de sabedoria e de revelação na leitura de Apocalipse, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos às 8 horas com intercessão profética. Depois temos palavra de avanço na parte da manhã. E voltamos amanhã à noite, às 21 horas, com o procurador do Estado do Mato Grosso do Sul e bispo Sérgio Harfuch. Deus abençoe e até lá.